O vidro se estilhaçou no chão de mármore, espirrando café caro nos sapatos gastos de Lucia. Sua idiota desastrada, sussurrou Marcus Whitfield, seu relógio de $45.000 brilhando sob as luzes fluorescentes. É a terceira vez nesta semana que você faz bagunça no meu escritório. Lucia Navarro se abaixou imediatamente, com as mãos trêmulas, enquanto recolhia os cacos. Ela limpava os escritórios da Teron Technologies há 3 anos e nunca havia quebrado nada. Mas hoje sua mente não estava no trabalho. Ele havia acordado com febre naquela manhã, e ela o deixara com a vizinha contra todos os instintos maternos que gritavam dentro de seu peito. Sinto muito, Sr. Whitfield. Ela sussurrou, com sotaque carregado de exaustão. Isso não vai acontecer de novo. Você está certa, não vai. Marcus cruzou os braços, sua gravata de seda perfeitamente alinhada, seus dentes brancos ofuscantes em aquele sorriso predatório corporativo. Porque você vai pagar por essa xícara. $200 do seu próximo salário. $200. Isso era o equivalente a 2 semanas de compras no supermercado. Era o remédio do Eli. Era a diferença entre pagar o aluguel em dia ou implorar ao proprietário por uma prorrogação. A garganta de Lucia apertou, mas ela sentiu. Ela havia aprendido anos atrás que discutir com homens como Marcos só piorava as coisas. Homens ricos que viam as faxineiras como móveis que ocasionalmente se moviam. O prédio executivo da Theron Technologies erguia-se como uma catedral de vidro no coração do centro da cidade, com 73 andares de aço e ambição alcançando o céu. Lá dentro, 3.000 funcionários circulavam pelos corredores que cheiravam a colônia cara e papel de impressora novo. Todos sabiam que a empresa ganhava bilhões com inteligência artificial e computação em nuvem. Todos sabiam que as ações haviam triplicado de valor nos últimos 5 anos. E todos sabiam que a CEO era uma mulher que ninguém queria olhar. O escritório de Selene Theron ocupava todo o 73º andar. Janelas do chão ao teto davam vista para a cidade como uma rainha observando seu reino. Mas a rainha nunca recebia visitas. Não havia almoços de negócios com investidores. Não havia cafés informais com membros do conselho. Não havia comemorações de aniversário ou festas de fim de ano. Ela trabalhava sozinha, comia sozinha, existia sozinha. As cicatrizes no lado esquerdo do rosto contavam uma história que ela nunca compartilhava. 3 linhas irregulares que iam da têmpora até a mandíbula, a pele enrugada e descolorida. Uma lembrança permanente de algo que todos cochichavam, mas ninguém sabia ao certo. Alguns diziam que tinha sido um acidente de carro, outros alegavam violência doméstica. Os rumores mais ousados sugeriam automutilação por depressão. Ninguém perguntou diretamente a ela. Ninguém ousou. Aos 42 anos, Selene construiu um império, enquanto o mundo desviava o olhar. Ela transformou uma empresa de software falida em uma gigante da tecnologia avaliada em $8,3 bilhões. A Forbes a chamou de gênio. Wall Street a chamou de implacável. Seus funcionários a chamavam de rainha do gelo, quando achavam que ela não podia ouvir. Mas ela ouvia tudo. Naquela terça-feira de manhã, Selene saiu de seu elevador particular vestindo um terno cinza carvão que custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Seus salpos batiam no chão polido com precisão mecânica. As pessoas se espalhavam em seu caminho como pássaros assustados. Não por respeito, por repulsa mal disfarçada de profissionalismo. Jennifer, da contabilidade, encostou-se à parede, com os olhos fixos no celular. Thomas, do marketing, de repente achou as telhas do teto fascinantes. Até mesmo segurança, um homem pago para fazer contato visual com estranhos, olhou para além do ombro dela quando ela se aproximou. A assistente de Selene, uma mulher nervosa chamada Patrícia, que durou mais tempo do que a maioria, acompanhou-a. Bom dia, senhora Theron. Sua reunião das 9 com a diretoria foi adiada para as 10h30. Os relatórios trimestrais estão em sua mesa.
E há uma situação se desenvolvendo no 42º andar que requer sua atenção. Que tipo de situação? Os gerentes regionais estão lidando com uma acusação de roubo. Um dos funcionários da limpeza, não me deram detalhes, mas Marcus Whitfield está cuidando disso. Selene parou no meio do caminho. Algo no tom de voz de Patrícia sugeria que não se tratava de algo rotineiro. Eu mesma cuidarei disso. Patrícia ergueu as sobrancelhas. Senhorita Theron, não é necessário que você faça isso. Quero dizer, é apenas uma questão menor de pessoal. Com certeza Marcus pode. Eu cuidarei disso. A sala de conferências do 42º andar tinha paredes de vidro, o que significava que o drama que se desenrolava lá dentro era visível para todos os funcionários que fingiam trabalhar em suas mesas. Lucia estava no centro da sala, cercada por 5 executivos internos caros. Seu carrinho de limpeza estava abandonado no corredor, uma triste coleção de frascos de spray e trapos gastos. Marcus ergueu uma pulseira de ouro, balançando-a como uma prova em um julgamento por homicídio. Isso foi encontrado no seu carrinho, Lucia. Quer explicar como foi parar lá? Não sei, a voz de Lucia falhou. Nunca vi isso antes. Eu nunca faria isso. Não roubo, tenho um filho, preciso deste emprego. Todo mundo precisa do seu emprego, Marcus interrompeu, sua voz cheia de falsa simpatia que não enganava ninguém. Mas isso não lhe dá o direito de pegar coisas que não lhe pertencem. Esta pulseira pertence a Caroline, do marketing. Ela relatou o desaparecimento ontem, e aqui está ela, em sua posse. Caroline estava perto da janela, de braços cruzados, acenando com a cabeça a cada acusação. Sua maquiagem estava impecável, seus reflexos no cabelo recém-feitos no salão, sua expressão uma mistura de vingança e repulsa. Eu sabia que havia algo estranho nela, disse Caroline a outro executivo, alto o suficiente para que todos ouvissem. Essas pessoas chegam aqui sem nada e acham que podem simplesmente se servir das nossas coisas. Essas pessoas. As palavras painavam no ar como gás venenoso. As mãos de Lucia tremiam. Lágrimas brotaram em seus olhos. Mas ela lutou contra elas com todas as suas forças. Chorar a faria parecer culpada. Chorar lhes daria satisfação. Chorar significaria admitir a derrota. Mas então ela pensou em Eli, seu filho de 7 anos esperando no apartamento do vizinho, com febre alta, se perguntando por que a mamãe teve que sair. Ela pensou nas contas empilhadas na bancada da cozinha, no aviso de despejo colado na porta, o pedido de bolsa de estudos para a escola de Eli, que ela estava exausta demais para terminar. Uma lágrima escapou. Depois outra. Não chore agora, disse Marcus, com um sorriso cada vez maior. Você deveria ter pensado nas consequências antes de decidir roubar. A segurança está a caminho. Você será escoltada para fora e decidiremos se vamos processá-la. A porta da sala de conferência se abriu. Selene Theron entrou e a temperatura na sala caiu 10 graus. Todos os executivos se endireitaram imediatamente. O sorriso de Marcus desapareceu. Caroline descruzou os braços. Até Lucia parou de chorar, a confusão substituindo o desespero em seu rosto manchado de lágrimas. Senhora Theron. Marcus se recuperou primeiro, sua voz profissionalmente suave. Isso é inesperado. Estamos apenas lidando com uma situação de furto menor. Nada que exija seu envolvimento pessoal. Os olhos de Selene, a única característica bonita que restava intacta em seu rosto, percorreram a sala. Eles eram cinzentos, como nuvens de tempestade antes de um raio. Ela olhou para a pulseira na mão de Marcus, para as bochechas molhadas de Lucia, para o círculo de executivos em pé como um pelotão de fuzilamento ao redor de uma mulher pequena. Explique, disse Selene. Não era uma pergunta, era uma ordem. Marcus apontou para Lucia, como se estivesse apresentando uma prova em um julgamento. Essa faxineira foi encontrada com bens roubados. A pulseira de Caroline, no valor aproximado de $3.000, foi encontrada em seu carrinho. Seguimos o protocolo adequado, documentamos tudo e a segurança irá removê-la das instalações. Você mesmo revistou o carrinho dela? Bem, não. Caroline encontrou quando estava procurando por toalhas de papel mais cedo. Selene virou-se para Caroline. Você vasculhou o carrinho de limpeza? Caroline mudou de posição, subitamente desconfortável. Eu precisava de suprimentos. O armário de suprimentos estava trancado.
Não achei que seria um problema pegar o que precisava do carrinho dela. E você encontrou sua pulseira, a que você relatou ter perdido ontem, em um carrinho ao qual dezenas de pessoas têm acesso ao longo do dia. A lógica era simples, mas ninguém na sala se preocupou em pensar nisso. Ou talvez tivessem pensado, mas simplesmente não se importaram. Marcus limpou a garganta. Com todo o respeito, Sra. Theron, as evidências falam por si. A pulseira estava em sua posse. A política da empresa é clara sobre roubo. A política da empresa também é clara sobre a presunção de inocência, até que se prove o contrário. Respondeu Selene, com a voz fria como o gelo do inverno. Ou pulamos essa parte durante seu treinamento de gestão. Um músculo se contraiu na mandíbula de Marcus. Ser corrigido por alguém era desagradável. Ser corrigido por Selene, na frente de subordinados, era humilhante. Os outros executivos de repente acharam seus sapatos fascinantes. É claro que acreditamos no devido processo legal, disse Marcus com cautela. Mas em casos como este, em que as provas são tão claras, nada está claro. Selene caminhou em direção ao carrinho de Lucia, seus saltos ecoando no silêncio repentino. Ela o examinou com a mesma atenção que dedicava aos relatórios financeiros trimestrais. Este carrinho é deixado em corredores públicos. Qualquer pessoa poderia ter acesso a ele. Qualquer pessoa poderia colocar algo nele. Por que alguém faria isso? Perguntou Caroline, sua voz elevando-se com indignação. Por que alguém incriminaria uma faxineira? Selene virou-se para encará-la, e Caroline deu um passo para trás. Havia algo na expressão da CEO, algo que parecia quase reconhecimento, como se ela já tivesse visto essa cena antes, desempenhado papéis diferentes e acusações semelhantes. Isso, disse Selene calmamente, é exatamente o que vamos descobrir. Antes que alguém pudesse responder, a porta da sala de conferência se abriu. Uma pequena figura entrou correndo, movendo-se com a determinação obstinada que só uma criança em uma missão possui. Eli Navarro era pequeno para seus 7 anos. Suas roupas eram um pouco grandes demais. Seus tênis estavam presos com fita adesiva que sua mãe havia aplicado cuidadosamente. Seu rosto estava corado, sua respiração pesada por causa da corrida. Ele ignorou todos os adultos na sala. Ignorou os ternos caros, as paredes de vidro e o fato óbvio de que não pertencia àquele lugar. Ele correu direto para sua mãe. Lucia levou a mão à boca. Ellie, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar no apartamento da senhorita Rosa. Você está doente, querido. O menino não respondeu. Ele estendeu as duas mãos e, gentilmente, com cuidado, enxugou as lágrimas do rosto da mãe. Seus pequenos dedos eram suaves contra as bochechas dela. Ele não disse uma palavra. Não perguntou o que havia de errado, porque ela estava chorando ou quem eram essas pessoas. Ele apenas enxugou as lágrimas dela. A sala ficou em silêncio. Aquele tipo especial de silêncio que se segue a algo inesperado e puro. O tipo que faz as pessoas lembrarem que são seres humanos, não apenas funcionários batendo cartão. Os olhos de ele, escuros e sérios além de sua idade, encontraram os de Selene do outro lado da sala. E naquele momento, algo mudou. Uma porta que estava trancada há décadas se abriu um pouco. Selene viu-se naquela criança, não fisicamente, mas na essência dele. A proteção feroz de alguém que ele amava. A recusa em deixar a crueldade vencer. A resistência silenciosa que falava mais alto do que qualquer palavra. Ela já tinha sido aquela criança, antes das cicatrizes, antes dos bilhões, antes de aprender que a bondade era uma fraqueza que as pessoas exploravam. Ninguém toca nesta mulher, disse Selene, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Ninguém a acompanha a lugar nenhum. Ninguém faz nada até que eu pessoalmente analise todas as evidências e imagens de segurança das últimas 48 horas. Marcus abriu a boca para protestar, mas a expressão de Selene o impediu. Isso inclui você, Sr. Whitfield. Na verdade, especialmente você. Quer os registros de acesso ao seu escritório, sua agenda, suas comunicações. Tudo. Senhorita Theron, certamente você não acha que eu tive algo a ver com... Ainda não acho nada.
Mas vou descobrir a verdade. E quando descobrir, alguém nesta sala vai desejar ter escolhido a honestidade em vez da conveniência. Ela se virou para Lúcia, que ainda segurava Eli com força, seus braços envolvendo protetoramente os pequenos ombros dele. Você está de licença remunerada até que esta investigação seja concluída. Leve seu filho para casa. Cuide dele. E não se preocupe com seu emprego. Se você for inocente, o que eu suspeito que seja, você será indenizada por este assédio. Os olhos de Lucia se arregalaram. Obrigada, senhora Theron. Muito obrigada. Não sei o que dizer. Não me agradeça ainda, Selene respondeu. Mas havia algo mais suave em sua voz agora. Algo que não estava lá quando ela entrou. Apenas vá para casa. Fique com seu filho. Enquanto Lucia reunia suas coisas e levava ele para fora, o menino olhou para trás mais uma vez. Seu olhar encontrou Selene novamente. E ele fez algo que ninguém esperava. Ele sorriu. Um sorriso pequeno e tímido que transformou seu rosto sério em pura inocência infantil. A mão de Selene moveu-se inconscientemente para sua bochecha marcada. Ela havia esquecido como era quando alguém olhava para ela sem recuar. Quando um sorriso era oferecido livremente, sem piedade, medo ou repulsa. A sala de conferências esvaziou-se rapidamente depois disso. Os executivos se espalharam como baratas quando as luzes se acendem, lembrando-se, de repente, de reuniões urgentes e ligações importantes. Apenas Marcos permaneceu, com uma expressão cuidadosamente neutra. Espero que saiba o que está fazendo, senhorita Theron, disse ele com cautela. A diretoria não vai gostar de você mostrar favoritismo pela equipe de limpeza em detrimento da gerência. A diretoria, respondeu Selene, vai gostar de eu ter evitado um processo judicial. Que é exatamente o que enfrentaríamos se demitíssemos alguém com base em evidências circunstanciais e acusações forjadas. Passou por ele em direção à porta, depois parou. Mais uma coisa, Sr. Whitfield. Aquela cobrança de $200 que você tentou adicionar ao salário de Lucia por uma xícara de café quebrada, considere-a revertida. E se eu descobrir que você tem criado cobranças semelhantes para outros membros da equipe, teremos uma conversa muito diferente. O rosto de Marcos ficou vermelho, mas ele não disse nada. Ele não podia, não sem admitir que ela estava certa. Selene voltou para seu escritório no 73º andar, mas não se sentou à sua mesa. Em vez disso, ficou em pé na janela, olhando para a cidade abaixo. Em algum lugar lá embaixo, Lucia estava levando Eli para casa. Fazendo sopa para ele, verificando sua febre, fazendo todas as coisas que as mães fazem quando seus filhos precisam delas. Coisas que a própria mãe de Selene nunca fez. Seu telefone vibrou com mensagens do conselho. Mensagens de texto irritadas sobre ultrapassar os limites. Ligações preocupadas sobre criar precedentes. Avisos sobre parecer fraca. Ela ignorou todas elas. Em vez disso, ela acessou as imagens de segurança do 42º andar. Começou a assistir, quadro por quadro, hora por hora. Porque aquela criança tinha enxugado as lágrimas da mãe com uma gentileza que partiu algo dentro dela. E Selene Theron, que passou 20 anos construindo muros ao redor do seu coração, se viu querendo proteger essa gentileza, mesmo que isso lhe custasse tudo. A verdade estava escondida em algum lugar naquelas fitas de segurança, e ela iria encontrá-la. Não importava o que acontecesse. As imagens de segurança eram reproduzidas em 3 monitores simultaneamente, cada um mostrando ângulos diferentes do 42º andar nos últimos 2 dias. Selene assistia a 4 horas seguidas, com os olhos ardendo e as costas rígidas, mas com foco absoluto. Patrícia trouxe café ao meio-dia. Senhorita Theron, você tem 17 chamadas perdidas dos membros do conselho. Eles estão exigindo uma explicação para o incidente desta manhã. Diga a eles que estou ocupada. Eles estão ameaçando convocar uma reunião de emergência. Deixe-os. Selene não tirou os olhos das telas. Eu possuo 51% desta empresa.
Eles podem ameaçar o quanto quiserem. Patrícia hesitou na porta. Posso perguntar o que você está procurando? A verdade. Selene rebobinou as imagens da tarde de ontem. As pessoas acham que as mentiras são complicadas, mas na verdade são bem simples. É a verdade que é complexa. Ela tem camadas, detalhes, consistência. Ela congelou a imagem. Lá, Marcus Whitfield, entrando no armário de suprimentos às 4h37 da tarde. Sozinho. Ele saiu 6 minutos depois. Olhando para o corredor antes de se afastar, Selene fez uma anotação e continuou assistindo. Em seu pequeno apartamento do outro lado da cidade, Lucia estava dando colheradas de sopa na boca de Eli. A febre havia baixado durante a noite, deixando-o fraco, mas alerta. Ele estava sentado enrolado em cobertores no sofá gasto, seus olhos escuros acompanhando cada movimento da mãe. Você também deveria estar descansando, mamãe, disse Eli baixinho. Você não dormiu. Estou bem, querido. Lucia sorriu, embora o cansaço tivesse gravado linhas profundas ao redor de seus olhos. Você é o que importa. Apenas recupere as forças. Eli tocou sua mão, a senhora com o rosto. Ela foi gentil com você. Lucia fez uma pausa, com a colher a meio caminho da boca dele. A senhorita Theron? Sim, ela foi. Muito gentil. Eu não esperava isso. Por que não? Por quê? Lucia se esforçou para encontrar palavras que uma criança de 7 anos pudesse entender. Porque pessoas como ela geralmente não ajudam pessoas como nós. O que há de errado com o rosto dela? Não há nada de errado com ele. Ela tem cicatrizes, só isso. Elas não a tornam má ou assustadora. São apenas parte de quem ela é. O menino refletiu sobre isso, sua jovem mente processando conceitos de diferença e julgamento. Gostei dos olhos dela. Pareciam tristes, como quando você chora à noite e pensa que estou dormindo. Lucia prendeu a respiração. As crianças viam demais, entendiam demais. Ela o puxou para perto, respirando o cheiro de seu cabelo. Grata além das palavras por ele estar ali, seguro, amado. Seu telefone tocou. Um número desconhecido. Alô? Senhora Navarro, aqui é Patrícia Chen, assistente da senhora Theron. Ela gostaria que você fosse ao escritório amanhã de manhã, às 9. Não para trabalhar, apenas para conversar. Você pode ir? O coração de Lucia bateu forte. Isso tem a ver com a investigação? Acho que sim. A senhora Theron quer lhe mostrar uma coisa, e ela pediu especificamente que você trouxesse seu filho, se ele estiver se sentindo melhor. Depois de desligar, Lucia ficou olhando para o telefone, com confusão e esperança lutando dentro de seu peito. Por que a CEO iria querer ver Eli novamente? O que ela poderia querer mostrar a eles? Naquela noite, Marcus Whitfield estava sentado em seu escritório, com um copo de uísque aquecendo em sua mão. Sua esposa estava no clube do livro. Seus filhos estavam em seus quartos fazendo o dever de casa. A casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac de um relógio caro sobre a lareira. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Caroline. Devemos nos preocupar? Theron parece estar levando essa investigação a sério. Ele digitou em resposta. Relaxe, não há nada a ser descoberto. Fomos cuidadosos. Mas sua mão tremeu levemente quando ele colocou o telefone na mesa. Selene Theron não era conhecida por deixar as coisas passarem. Ela construiu sua reputação com a base na persistência, em investigar os problemas até encontrar soluções. Era isso que a tornava brilhante nos negócios. Era também isso que a tornava perigosa quando decidia que alguém era seu inimigo. Marcos serviu-se de outra bebida e tentou não pensar no que aquelas câmeras de segurança poderiam ter capturado. Na manhã seguinte, Lucia chegou a Theron Technologies segurando a mão de Eli. O saguão parecia diferente agora. Antes, era apenas mais um local de trabalho. Agora parecia um território inimigo, um lugar onde seu sustento e sua dignidade quase foram destruídos. Mas Eli apertou seus dedos e sussurrou. Tudo bem, mamãe. A senhora de olhos tristes vai ajudar. Patrícia os recebeu na recepção e os acompanhou até o 73º andar. Lucia nunca tinha subido tão alto.
A equipe de limpeza sempre trabalhava nos andares inferiores. O andar executivo era um mundo diferente, todo em madeira escura, com obras de arte caras e janelas que faziam a cidade parecer um modelo em miniatura. A porta do escritório de Selene estava aberta. Ela estava em pé ao lado de sua mesa, estudando os papéis espalhados sobre ela como um general planejando uma estratégia de batalha. Quando entraram, ela olhou para cima e Lucia ficou impressionada novamente com aqueles olhos, cinzentos como tempestades de inverno, inteligentes, solitários. Obrigada por terem vindo, disse Selene. Sua voz era mais suave do que Lucia se lembrava de ontem, menos corporativa, mais humana. Como você está se sentindo, Eli? O menino deu um passo à frente, não exatamente tímido, mas cauteloso. Melhor, senhora. A febre passou. Fico feliz. Selene apontou para as cadeiras de couro em frente à sua mesa. Por favor, sentem-se. Vocês dois. Eles se sentaram, Lucia empoleirada na ponta da cadeira, pronta para correr se necessário. Uma vida inteira de instabilidade, a ensinar a sempre saber onde ficavam as saídas. Selene caminhou até o computador e virou o monitor para que eles pudessem ver. Quero mostrar o que descobri. Senhorita Navarro, você merece saber a verdade sobre o que aconteceu. Ela apertou o play. As imagens da câmera de segurança mostravam o corredor do lado de fora da sala de conferências do 42º andar. Data e hora. Segunda-feira, 16h37. Marcus Whitfield apareceu, olhou para os dois lados e entrou no armário de suprimentos. Isso foi 24 horas antes de Caroline relatar o desaparecimento da pulseira, explicou Selene. Veja o que acontece a seguir. 6 minutos depois, Marcus saiu, mas agora ele carregava algo pequeno na mão, parcialmente escondido pela manga. Ele caminhou diretamente até o carrinho de limpeza de Lucia, que estava abandonado enquanto ela esvaziava as lixeiras dos escritórios próximos. Seus movimentos eram rápidos, treinados. Ele abriu a pequena cesta onde ela guardava itens pessoais, toalhas de papel, luvas extras e jogou algo dentro. Então ele se afastou, olhando para o relógio como se estivesse apenas de passagem. Lucia levou a mão à boca. Ele colocou isso lá. Ele colocou a pulseira no meu carrinho. Sim. Selene mudou para uma filmagem diferente. E aqui está Caroline, na manhã seguinte. Observe a hora. 8h45, antes de ela relatar qualquer coisa perdida. O vídeo mostrava Caroline se aproximando do carrinho de Lucia. Ela vasculhou a cesta, tirou a pulseira, examinou-a e depois a colocou de volta. Ela foi direto para o escritório de Marcus. O áudio era ruim, mas a linguagem corporal deles dizia tudo. Planejando, coordenando, preparando a acusação. Eles me incriminaram, sussurrou Lucia, com raiva e alívio inundando-a em igual medida. Eles queriam que eu fosse demitida. Mas por quê? Eu nunca fiz nada contra eles. A expressão de Selene ficou sombria. Eu peguei os registros financeiros. Marcus vem roubando da empresa há 8 meses. Pequenas quantias. 500 aqui, 1000 ali. Nada grande o suficiente para desencadear auditorias. Mas isso se soma. Ele roubou aproximadamente 47 mil dólares. O que isso tem a ver comigo? Você viu algo que não deveria. 2 semanas atrás, você estava limpando o escritório do Marcos tarde da noite. Ele achava que o andar estava vazio. Ele não sabia que você estava lá quando estava transferindo fundos usando o sistema da empresa. Lucia franziu a testa, tentando se lembrar. Então ela percebeu. Na noite da tempestade, eu estava trabalhando até tarde porque tinha perdido meu turno da manhã por causa da consulta médica do Eli. Ouvi alguém no escritório, mas não vi quem era. Apenas terminei rapidamente e fui embora. Mas ele viu você, ou achou que você o viu. De qualquer forma, você se tornou uma ameaça. Demiti-la por roubo foi a maneira que ele encontrou de desacreditá-la antes que você pudesse relatar o que viu. A crueldade disso deixou Lucia enjoada. Ela foi alvo não porque tivesse feito algo errado, mas porque estava no lugar errado na hora errada. Sua honestidade, sua dedicação ao trabalho não significavam nada. Ela era descartável, prescindível.
Eli ficou quieto durante a explicação, seu rosto jovem, sério, enquanto processava informações além de sua idade. Agora ele falou, sua voz baixa, mas clara. Você vai punir o homem mau? Selene olhou para ele por um longo momento. Sim, vou. O que ele fez foi errado. Não apenas com sua mãe, mas com todos que trabalham aqui. As pessoas precisam saber que estão seguras, que a honestidade é importante. Ótimo. Eli assentiu uma vez, satisfeito. Então ele tirou algo da mochila. Um pedaço de papel, dobrado cuidadosamente. Fiz isso para você. Para agradecer. Ele entregou o papel a Selene e ela o desdobrou com cuidado, como se fosse feito de vidro. Era um desenho, feito a lápis de cera, com a beleza imperfeita que só as crianças conseguem criar. Duas figuras estavam lado a lado. Uma era alta, com cabelos longos e escuros e rugas no rosto. A outra era pequena, com um avental e olhos grandes. Entre elas, uma criança segurava as mãos das duas. Acima das figuras, em letras maiúsculas cuidadosas, ele havia escrito: Pessoas legais. Selene ficou olhando para o desenho. Algo dentro de seu peito se abriu, como gelo se quebrando, após um longo inverno. Quando foi a última vez que alguém a chamou de legal? Quando foi a última vez que alguém lhe deu algo feito com amor, em vez de obrigação? Ela não conseguia se lembrar. Obrigada, Eli. Ela conseguiu dizer com a voz mais áspera do que pretendia. Isso é lindo. Posso ficar com isso? Sim, eu fiz isso para você. Ele inclinou a cabeça, estudando-a como as crianças fazem, sem filtros ou medo. Suas cicatrizes doem? Eli! Lucia exclamou, mortificada. Você não pode perguntar isso às pessoas. Mas Selene levantou a mão. Tudo bem. Ela olhou para o menino e viu apenas curiosidade genuína em seu rosto. Sem repulsa. Sem pena. Apenas o desejo simples de uma criança de entender. Às vezes doem. Na maioria das vezes, elas apenas me lembram de coisas que eu preferiria esquecer. Meu joelho tem uma cicatriz de quando eu caí da bicicleta. Mamãe diz que cicatrizes significam que sobrevivemos a algo difícil. Ela diz que elas nos tornam mais corajosos. Da boca das crianças. Selene sentiu algo mudar dentro dela. Alguma porta trancada se abrindo mais. Esse menino, com seus tênis gastos, roupas de segunda mão e coração puro, estava lhe ensinando coisas que ela havia esquecido como sentir. Sua mãe é muito sábia. Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas, mas essas eram diferentes das de ontem. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de ser vista como humana em vez de invisível. O que vai acontecer agora? Ela perguntou baixinho. Agora vou chamar Marcos e Caroline ao meu escritório. Vou mostrar a eles essa filmagem. Vou dar a eles exatamente uma chance de se demitirem, antes de destruir completamente as carreiras deles. A voz de Selene voltou a ser dura, sem qualquer suavidade. E então, vou emitir um pedido formal de desculpas a você, por escrito, com cópia para todos os funcionários desta empresa. Você não precisa fazer isso. Sim, preciso. O que aconteceu com você foi errado. Todos precisam saber que esta empresa não tolera esse tipo de comportamento, nem dos executivos, nem de ninguém. Lucia sentiu emocionada. E meu emprego? Você será reintegrada imediatamente, com pagamento retroativo pelos dias que perdeu, além de indenização por danos morais. 2 semanas de férias remuneradas, para usar quando precisar. Selene fez uma pausa. E gostaria de lhe oferecer outra coisa. Um cargo diferente. Que tipo de cargo? Meu escritório precisa de limpeza 3 vezes por semana. O andar executivo. O salário é 40% maior do que você ganha agora. E o horário é flexível. Você trabalharia diretamente para o meu escritório, não para a empresa de limpeza. O que significa melhores benefícios, melhor segurança. Tudo melhor. Lucia não conseguia falar. Não conseguia respirar. 40% a mais de dinheiro significaria um apartamento melhor. Remédio sem se preocupar com o custo. Talvez até economizar para a faculdade de Eli. Por quê? Ela finalmente sussurrou. Por que você faria isso por mim? Selene olhou para Eli, que estava sentado, balançando as pernas, estudando a vista da cidade com admiração.
Porque ontem, seu filho me lembrou como é a bondade. E eu percebi que passei muitos anos esquecendo isso. A reunião com Marcos e Caroline aconteceu 2 horas depois. Selene os chamou ao seu escritório separadamente, deixando-os ansiosos antes de mostrar as provas. Marcos tentou negar no início, depois justificar e finalmente implorar. Por favor, Sr. Ateron, eu tenho uma família, uma hipoteca, cometi um erro, mas Estou simplesmente cobrando sua responsabilidade. Ela deslizou uma carta de demissão pela mesa. Assine isso. Saia em silêncio. E se você disser uma palavra negativa sobre Lúcia Navarro ou esta empresa, vou entrar com uma ação criminal e garantir que todos neste setor saibam exatamente que tipo de homem você é. Ele assinou com as mãos trêmulas. Caroline pelo menos teve a decência de chorar, embora Selene suspeitasse que as lágrimas fossem mais por ela mesma do que por Lúcia. Eu não achei que iria longe assim. Marcos disse que seria apenas uma demissão rápida. Eu não sabia sobre o roubo. Você sabia o suficiente. Você o ajudou a incriminar uma pessoa inocente. Isso é o suficiente. Selene empurrou uma carta de demissão idêntica para a frente. Assine. Saia. Considere-se sortudo por eu não estar processando você. No final do dia, os 2 executivos já haviam ido embora. Selene enviou um e-mail para toda a empresa explicando o que havia acontecido, pedindo desculpas a Lúcia e deixando bem claro que a integridade era mais importante do que a posição ou a antiguidade. A resposta foi imediata. Centenas de respostas encheram sua caixa de entrada. Algumas de apoio, outras de choque, outras de raiva por ela ter ficado do lado da equipe de limpeza em vez da gerência. Ela apagou as mensagens de raiva sem lê-las completamente. Naquela noite, o conselho convocou uma reunião de emergência. Selene participou por videoconferência de seu escritório, observando 12 rostos se transformarem em expressões de preocupação e desaprovação. Richard Pemberton, o membro mais antigo do conselho, falou primeiro. Selene, precisamos discutir como você lidou com essa situação de roubo. Vários membros acham que você exagerou. Excedi-me como? Por investigar antes de demitir? Por exigir provas antes de destruir a carreira de alguém? Por tornar isso pessoal? Por se envolver em assuntos que deveriam ser tratados pelo Departamento de Recursos Humanos? Por mostrar favoritismo a uma funcionária que, sejamos honestos, é facilmente substituível. As palavras atingiram-na como ácido. Facilmente substituível. Como se Lúcia fosse um lápis quebrado em vez de um ser humano com um fio, sonhos e dignidade. Lúcia Navarro não é substituível, disse Selene calmamente e com perigo. Ela é uma funcionária qualificada que foi alvo de um executivo corrupto. Ela merecia proteção. Ela recebeu. Fim da discussão. Não é o fim, interrompeu outro membro do conselho. Você forçou 2 funcionários seniores a se demitirem. Você os humilhou publicamente. Você criou um precedente de que as decisões da administração podem ser revogadas por capricho. Por capricho? A voz de Selene poderia ter congelado lava. Passei horas analisando as evidências. Confirmei o roubo e a conspiração. Agi exatamente como uma CEO deve agir ao descobrir corrupção. Se você tem algum problema com isso, talvez deva reconsiderar sua própria posição neste conselho. O silêncio caiu como um martelo. Richard limpou a garganta. Estamos simplesmente preocupados com seu julgamento ultimamente, Selene. Você tem estado mais emocional, mais reativa. Alguns temem que você não esteja pensando com clareza. Por que mostrei compaixão? Por que tratei uma faxineira como um ser humano? Porque você mudou, e mudanças na liderança deixam os investidores nervosos, deixam o conselho nervoso. Selene olhou para os rostos deles na tela e viu a verdade por trás da preocupação deles. Eles não se importavam com o seu julgamento. Eles se importavam que ela tivesse se aliado a alguém sem poder em detrimento de alguém poderoso. Eles se importavam que ela tivesse perturbado a hierarquia confortável que mantinha pessoas como Lúcia invisíveis e dispensáveis. Eu não estou mudando, disse ela suavemente. Estou me lembrando. Há uma diferença. Lembrando o quê?
Como é ser a pessoa de quem todos desviam o olhar, a pessoa que ninguém defende, a pessoa que é considerada feia e, portanto, sem valor. As palavras pairaram no espaço digital entre eles. Vários membros do conselho tiveram a delicadeza de parecer desconfortáveis. Todos eles se beneficiaram da genialidade de Selene, ao mesmo tempo em que mantiveram distância de suas cicatrizes, usando sua mente, mas rejeitando sua humanidade. Vamos revisitar isso na reunião do próximo trimestre, disse Richard finalmente. Mas Selene, por favor, entenda. O conselho está observando, e se sentirmos que você está se tornando um risco em vez de um trunfo, tomaremos medidas. 51% da propriedade não a torna invulnerável. A reunião terminou. Selene fechou seu laptop e sentou-se na escuridão. Eles estavam certos sobre uma coisa. Ela estava mudando. Aquele menino enxugando as lágrimas de sua mãe havia quebrado algo dentro dela. Algo que ela havia selado após anos de rejeição e solidão e aprendendo que a vulnerabilidade só levava à dor. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Senhora Theron, aqui é Lucia. Só queria agradecer novamente. Por tudo, Eli fez outro desenho hoje à noite. É você sorrindo. Ele diz que quer ver se você realmente consegue sorrir, porque acha que você ficaria bonita se sorrisse. Crianças dizem as coisas mais estranhas. De qualquer forma, obrigada. Você mudou nossas vidas hoje. Selene leu a mensagem 3 vezes. Então ela fez algo que não fazia há anos. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro. Pequeno e incerto, como um músculo lembrando-se de como se mover depois de ficar paralisado por muito tempo. Seu reflexo a encarava da janela escura. As cicatrizes ainda estavam lá. Os danos ainda eram visíveis. Mas pela primeira vez em décadas, ela não desviou o olhar. Talvez Eli estivesse certo. Talvez as cicatrizes significassem apenas que você sobreviveu a algo difícil. Talvez elas realmente tornassem você mais corajoso. E talvez, apenas talvez, ela estivesse pronta para parar de se esconder do mundo que a ensinara a odiar seu próprio rosto. Na manhã seguinte, Lucia chegou cedo para seu primeiro dia de trabalho no andar executivo. Ela trouxe Eli porque a escola só começava às 8h30. E Selene havia dito que não havia problema se ele ficasse sentado em silêncio e lesse enquanto ela trabalhava. Mas quando chegaram, encontraram algo inesperado. No canto do enorme escritório de Selene, alguém havia colocado uma pequena mesa com uma cadeira. Sobre a mesa havia giz de cera, lápis de cor, papel para desenho e 3 livros infantis sobre o espaço, dinossauros e artistas famosos. Uma nota escrita com letra precisa dizia: para Eli, caso ele fique entediado. S. Os olhos de Lucia se encheram de lágrimas pela 3ª vez em 2 dias. Essa mulher que todos chamavam de fria e insensível havia pensado no conforto de um menino de 7 anos. Havia preparado um espaço para ele. Havia escolhido livros que poderiam interessá-lo. Eli correu imediatamente para a mesa, com o rosto iluminado de pura alegria. Olha, mamãe, ela me trouxe o livro de dinossauros que eu queria da biblioteca. Como Selene sabia? Ela tinha perguntado? Ela tinha descoberto de alguma forma quais livros Eli gostava? A porta do escritório se abriu e Selene entrou, com uma pasta na mão, seu terno cinza perfeitamente passado. Ela viu Eli na mesa e algo suave passou por seu rosto. Bom dia, senhorita Navarro. Vejo que Eli encontrou sua surpresa. Você não precisava fazer isso. Eu sei. Selene colocou a pasta sobre a mesa. Mas eu me lembro de quando tinha 7 anos. Lembro como os espaços dos adultos podiam ser entediantes. E pensei que, se ele vai ficar aqui às vezes, deveria ter algo que tornasse isso menos miserável. Eli ergueu os olhos do livro. Obrigado, Sra. Theron. Esses livros são muito bons. De nada. E Eli, se você quiser desenhar no meu quadro branco, pode fazê-lo, desde que prometa deixar espaço para as minhas anotações de trabalho. Os olhos do menino arregalaram-se. Ah, sério? Você tem um quadro branco? Selene apontou para o enorme quadro de vidro que cobria uma parede. A sério, às vezes, as melhores ideias vêm de lugares inesperados.
Tenho a sensação de que seus desenhos podem me inspirar mais do que projeções financeiras. Quando Lucia começou a trabalhar, ela observava Selene e Eli pelo canto do olho. A CEO estava sentada à sua mesa, trabalhando em e-mails e relatórios com intensa concentração. Mas, de vez em quando, ela olhava para o menino, certificando-se de que ele estava confortável e feliz. E Eli, por sua vez, levantava os olhos dos livros e sorria para ela. Aqueles sorrisos simples e puros que não pediam nada em troca. Algo estava crescendo ali. Algo que nenhuma das duas mulheres esperava. Uma conexão. Uma ponte entre dois mundos que normalmente nunca se tocavam. Mas fora daquele escritório, nos corredores, salas de conferência e áreas de descanso da Theron Technologies, as pessoas estavam falando, sussurrando, julgando. A rainha do gelo estava derretendo, e para alguns funcionários isso a tornava fraca, vulnerável, explorável. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Eles não tinham ideia de quem Selene Theron realmente era, por baixo das cicatrizes, do silêncio e das barreiras que ela havia construído. Mas eles estavam prestes a descobrir. Antes de continuarmos, me diga de onde você está assistindo. Adoraria saber até onde essa história vai chegar. 3 semanas passaram como água entre os dedos. Lucia se adaptou ao seu novo cargo, chegando todas as manhãs com Eli a tiracolo, quando os horários escolares permitiam. O menino transformou o escritório estéril de Selene em algo mais acolhedor. Seus desenhos agora cobriam uma seção inteira da parede que Selene havia reservado especificamente para sua arte. Dinossauros jogando futebol, naves espaciais em forma de flores, uma mulher com cicatrizes e um sorriso. Este último estava pendurado bem em frente à mesa de Selene, onde ela podia vê-lo sempre que levantava os olhos do trabalho. Mas o calor dentro de seu escritório não se estendia ao resto da empresa. Os rumores ficaram mais altos, mais ousados. As preocupações da diretoria vazaram para a alta administração. E agora as pessoas se sentiam encorajadas a questionar abertamente suas decisões. Jennifer, da contabilidade, parou Selene no corredor uma manhã. Senhorita Theron, preciso falar com você sobre o orçamento de limpeza. Estamos pagando a uma pessoa 40% a mais do que o valor de mercado. Isso está criando problemas com as alocações do nosso departamento. O orçamento está bom, Jennifer. Meu escritório, minha despesa. Mas isso abre um precedente. Outros funcionários da limpeza estão perguntando por que não recebem o mesmo tratamento. Isso está causando problemas. Selene parou de andar e virou-se para encarar a mulher. Deixe-me ser clara. Eu pago a Lúcia Navarro o que ela vale. Se outros funcionários querem aumentos, eles devem provar que também valem a pena. Há mais alguma coisa? As bochechas de Jennifer ficaram vermelhas. Não, senhora, nada mais. Mas o dano estava se espalhando. Thomas, do marketing, enviou uma reclamação anônima ao Departamento de Recursos Humanos sobre tratamento especial e favoritismo. 2 executivos juniores apresentaram pedidos formais para que seus próprios filhos fossem autorizados a entrar no escritório durante o horário de trabalho. Quando esses pedidos foram negados, eles alegaram discriminação. A diretoria convocou outra reunião. Desta vez, a paciência de Richard se esgotou. Selene, isso foi longe demais. Você está criando caos na hierarquia da empresa. Os funcionários estão confusos sobre a cadeia de comando. O moral está sendo afetado. O moral está sendo afetado porque as pessoas estão chateadas por eu ter tratado uma faxineira com decência humana básica. Isso diz mais sobre elas do que sobre mim. Isso diz que elas estão vendo você tomar decisões emocionais em vez de decisões comerciais. Você é a CEO de uma empresa de 8 bilhões de dólares. Não de uma organização de caridade. Comece a agir como tal. Algo dentro de Selene se quebrou. Não ruidosamente, não dramaticamente, mas definitivamente. Você quer saber sobre decisões comerciais, Richard?
Vamos falar sobre os relatórios de produtividade do 42º andar. Desde que Marcus e Caroline saírem, a eficiência aumentou 23%. Os índices de satisfação dos funcionários subiram. A retenção subiu. A única coisa que diminuiu foi o comportamento tóxico que estava nos custando talentos. Isso é um departamento. É o estudo de caso sobre o que acontece quando você remove a corrupção e recompensa a integridade. Mas você não está interessado em dados, está? Você está interessado em manter uma hierarquia confortável, onde algumas pessoas importam e outras não. Onde a aparência e a posição determinam o valor, em vez do caráter e da competência. Richard inclinou-se para a frente, com uma expressão severa no rosto. Estamos interessados em proteger a reputação e a rentabilidade desta empresa. Ambas estão em risco quando o CEO se torna emocionalmente instável. Emocionalmente instável. Essa é a sua avaliação profissional? Ou é apenas mais fácil descartar a compaixão como fraqueza? Não estamos descartando nada. Estamos pedindo que você se lembre de quem você é, o que você construiu, e para parar de colocá-lo em risco por pessoas que não importam no panorama geral. Pessoas que não importam. As palavras ecoaram na mente de Selene como veneno. Ela ouvira variações dessa frase durante toda a sua vida. Você não importa. Seus sentimentos não importam. Seu rosto está muito danificado para importar. Sua humanidade é inconveniente, então não importa. Esta reunião está encerrada, disse Selene calmamente. E Richard, comece a procurar um novo cargo no conselho. Vou pedir sua demissão na próxima assembleia de acionistas. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Naquela noite, Lucia percebeu imediatamente a tensão de Selene. Os ombros da CEO estavam rígidos, seus movimentos bruscos. Seu controle cuidadoso habitual se desgastando nas bordas. Sr. Citeron, está tudo bem? Está tudo bem. A voz de Selene era seca. Apenas política do conselho. Nada com que você precise se preocupar. Mas Eli, sentado em sua mesa no canto, com giz de cera espalhados como confete de arco-íris, olhou para cima com aqueles olhos escuros perspicazes. Você parece triste de novo, como no primeiro dia em que te vi. A máscara de Selene rachou ligeiramente. Não estou triste, Eli, só cansada. Minha mãe diz que estar cansado e estar triste às vezes é a mesma coisa. Ela diz que quando você está nos dois, precisa falar sobre isso ou fica pior dentro de você. Da boca das crianças, de novo, sempre. Selene caminhou até a janela, seu reflexo olhando para ela do vidro escuro. Atrás dela, ela podia ver Lúcia e Eli, mãe e filho, confortáveis em seu espaço de uma forma que ninguém mais jamais estivera. Posso contar uma coisa para vocês dois? As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las. Algo que nunca contei para ninguém nesta empresa? Lúcia trocou um olhar com Eli, depois acenou com a cabeça. Claro, o que você precisar compartilhar. Selene virou-se para encará-los e pela primeira vez desde que adquiriu suas cicatrizes, não inclinou automaticamente o rosto para escondê-las. Ela deixou que os dois a vissem por completo, completamente. 20 anos atrás, eu não era CEO. Eu era uma garota de 22 anos que acabara de se formar como a melhor aluna da minha turma no MIT. Meu pai era dono de uma pequena empresa de tecnologia. Nada parecido com o que temos agora. Talvez 20 funcionários. Mal lucrativa. Mas era o sonho dele e ele tinha orgulho disso. Ela fez uma pausa, reunindo as peças de uma história que havia enterrado profundamente. Voltei para casa depois da formatura animada para trabalhar com ele, para ajudá-lo a expandir o negócio, para sermos parceiros. Mas meu pai, ele olhou para mim naquele dia e disse algo que nunca esqueci. Ele disse que eu era inteligente demais para o meu próprio bem, que eu deixava os homens desconfortáveis, que ninguém iria querer trabalhar com uma mulher que era mais inteligente do que eles. A expressão de Lúcia escureceu com o reconhecimento. Ela também tinha ouvido variações dessa crueldade durante toda a sua vida.
Eu disse a ele que não me importava com o que as pessoas queriam. Eu me importava em construir algo importante. Ele riu. Disse que eu era ingênua. Disse que o mundo logo me ensinaria que inteligência sem beleza não valia nada em uma mulher. Que eu deveria encontrar um bom marido e deixar os homens fazerem o trabalho de verdade. Ele parou de colorir, ouvindo com a intensa concentração que as crianças têm quando percebem que algo importante está sendo dito. Saí naquele dia. Peguei meu diploma e comecei minha própria empresa com o dinheiro que economizei de bolsas de estudo e empregos de meio período. $12.000. Era tudo o que eu tinha. Aluguei um pequeno escritório. Contratei 2 programadores que estavam dispostos a aceitar ações em vez de salário. E começamos a desenvolver software. Selene cerrou os punhos ao lado do corpo, lembrando-se daqueles primeiros dias. A emoção, o terror, a certeza absoluta de que poderia provar que seu pai estava errado. 3 anos depois, tínhamos desenvolvido uma plataforma de segurança que as empresas realmente queriam. Estávamos crescendo, ganhando dinheiro de verdade. Eu tinha 25 anos e finalmente estava provando que era importante. Que minha inteligência valia algo, independentemente da minha aparência. Sua voz ficou mais baixa, mais dura. Apareceu no meu escritório um dia. Disse que estava errado. Disse que estava orgulhoso. Disse que queria investir na minha empresa, tornar-se sócio, ajudar-me a levá-la ao próximo nível. E como uma tola, acreditei nele. Deixei-o entrar. Lúcia percebeu onde isso ia dar. Podia sentir a traição crescendo nas palavras de Selene, como uma tempestade ganhando força. 6 meses depois, ele tentou me forçar a sair. Usou seu status de investidor e suas conexões no conselho para alegar que eu era inexperiente demais para administrar a empresa. Muito emotiva, muito agressiva. Todas as palavras que os homens usam quando querem roubar o que as mulheres construíram. Ele tinha advogados. Ele tinha aliados. Ele tinha um plano para pegar tudo o que eu havia criado e colocar o nome dele nisso. O que você fez? Ele sussurrou. Selene olhou para o menino e viu preocupação genuína em seu rosto jovem. Eu lutei. Entrei com uma contração, que uni provas de sua manipulação. Trabalhei 20 horas por dia me preparando para as batalhas judiciais. Mal dormi, mal comi. Eu ia vencer. Eu precisava vencer. Porque se não vencesse, isso provaria que ele estava certo, que eu não importava. Ela tocou sua bochecha marcada por cicatrizes inconscientemente. Na noite anterior à nossa audiência final no tribunal, meu pai veio ao meu apartamento. Ele estava bêbado, irritado. Começou a gritar que eu estava destruindo a família, que eu era ingrata, que sempre fui difícil, teimosa e impossível de amar. A mão de Lucia cobriu sua boca, já sabendo, já entendendo. Ele me agarrou, me sacudiu. Disse que eu não era nada sem ele. Que eu deveria ser grata por ele estar disposto a me reconhecer como sua filha. Mesmo eu sendo tão feia, tão impossível de casar, tão fundamentalmente impossível de amar. A voz de Selene permaneceu firme, mas lágrimas se acumularam em seus olhos cinzentos, ameaçando cair. Eu o empurrei. Ele tropeçou para trás e bateu na minha mesa de centro de vidro. Ela se estilhaçou, e quando ele se levantou, tinha um caco de vidro na mão. Ele olhou para mim com tanto ódio, tanto nojo puro, e disse que se eu ia agir como um monstro, deveria parecer um também. O escritório ficou em silêncio, exceto pelo zumbido suave do ar-condicionado e pelos sons distantes da cidade lá embaixo. Ele me cortou 3 vezes, deliberadamente, metodicamente. Enquanto me dizia que agora ninguém jamais olharia para mim sem ver a feiura que ele sempre soube que existia. Que agora minha aparência externa combinaria com meu interior. Que agora eu nunca mais enganaria ninguém, fazendo pensar que eu era digna de ser amada. Eli levantou-se da mesa e caminhou até Selene. Sem pedir permissão, sem hesitar, ele envolveu seus pequenos braços em torno da cintura dela e a abraçou com força. Seu pai estava errado. Disse ele em seu paletó. Você não é feia, e você não é um monstro. Você é a senhora gentil que ajudou minha mãe. É isso que você é. As barreiras cuidadosamente construídas por Selene ruíram completamente.
ela se abaixou e abraçou o menino de volta, e as lágrimas que ela havia contido por 2 décadas finalmente caíram. Lágrimas silenciosas que traçavam caminhos por sua bochecha marcada por cicatrizes, pingando no cabelo de Eli enquanto ele abraçava com a aceitação incondicional que só as crianças possuem. Lúcia também chorava, compreendendo tudo agora. O isolamento, a frieza, as barreiras, não eram traços de personalidade, eram mecanismos de sobrevivência. Uma armadura construída por uma mulher que ouviu durante toda a sua vida que não merecia amor. Bondade ou conexão humana básica. O que aconteceu depois? Perguntou Lúcia gentilmente. Com o seu pai? Selene endireitou-se, enxugando os olhos com a mão de Eli ainda segurando a sua. Chamei a polícia. Ele foi preso por agressão. O processo judicial tornou-se público. Seus contatos comerciais o abandonaram. Sua reputação foi destruída. Ele perdeu tudo, incluindo a empresa que tentou roubar de mim. Ótimo, disse Eli com firmeza. Pessoas más devem perder. Sim, elas devem perder. Mas eis o que aprendi, Eli. Vencer não fez as cicatrizes desaparecerem. O sucesso não fez as pessoas pararem de desviar o olhar de mim. O dinheiro não me fez sentir menos sozinha. Construí um império e ainda era a garota que meu pai dizia ser feia demais para ser amada. Ela apertou a mão dele gentilmente. Até 3 semanas atrás, quando você entrou naquela sala de conferências e enxugou as lágrimas da sua mãe. Você não olhou para mim com repulsa, pena ou medo. Você apenas viu alguém que estava ajudando sua mãe. Alguém que precisava saber. Elas são apenas a prova de que sobrevivemos. Lucia levantou-se e juntou-se a eles, os 3 formando um pequeno círculo no enorme escritório. Você salvou meu emprego, Sra. Terrell. Você salvou minha dignidade. Mas acho que talvez tenhamos salvado algo em você também. Você salvou, admitiu Selene. Você me lembrou por que comecei esta empresa. Não por dinheiro, poder ou vingança, mas para provar que pessoas como nós, pessoas que o mundo quer descartar e rejeitar, são importantes. Temos valor, merecemos respeito. O momento foi interrompido pela voz de Patrícia no interfone. Sra. Theron, desculpe interromper, mas há uma reunião de emergência do conselho começando em 10 minutos. Eles convocaram um voto de desconfiança. Estão tentando destituí-la do cargo de CEO. O calor desapareceu da sala instantaneamente. A expressão de Selene endureceu, a vulnerabilidade recuando para trás de paredes familiares. Mas desta vez, as paredes não foram construídas a partir da vergonha. Foram construídas a partir da determinação. Diga a eles que estarei lá em 5 minutos. Ela olhou para Lúcia e Eli. Preciso lidar com isso. Mas quero que vocês 2 saibam uma coisa. Aconteça o que acontecer nessa reunião, vocês mudaram minha vida. Vocês 2. E sou grata por isso. Eles vão demiti-la? Perguntou Eli preocupado. Eles vão tentar. Mas eu não sobrevivi ao meu pai apenas para ser derrotada por um conselho de covardes que confundem compaixão com fraqueza. O sorriso de Selene era afiado como vidro quebrado. Eles não têm ideia com quem estão lidando. A sala de reuniões estava lotada. Não apenas os 12 membros habituais, mas também acionistas adicionais. Advogados corporativos e até mesmo alguns executivos seniores que foram convidados para testemunhar o que Richard claramente esperava ser a humilhação pública de Selene. Ela entrou exatamente 5 minutos atrasada, deixando-os esperar, deixando-os se perguntar se ela iria aparecer. Todos os olhos se voltaram para ela, e ela sentiu o peso familiar do julgamento deles. Mas desta vez, ela não se importou. Selene, Richard, começou com a voz grave e falsa preocupação. Obrigado por se juntar a nós. Como você sabe, convocamos esta reunião para abordar sérias preocupações sobre sua liderança e tomada de decisões no último mês. Estou ciente. Vamos pular as formalidades, Richard. Você quer me demitir. Acha que me tornei um risco. Então vamos votar e encerrar isso. Murmúrios ecoaram pela sala. Sua franqueza havia atrapalhado o roteiro cuidadosamente preparado. Muito bem.
Richard levantou-se, segurando papéis que pareciam suspeitosamente ensaiados. Proponho que removamos Selene Theron do cargo de diretora executiva da Theron Technologies, com efeito imediato, devido ao comportamento errático, julgamento inadequado e decisões que priorizam relacionamentos pessoais em detrimento dos interesses da empresa. Eu apoio a moção. Acrescentou rapidamente outro membro do conselho. Todos a favor? 7 mãos se levantaram. 7 de 12. Não era o suficiente para a maioria, mas era o suficiente para mostrar quanto se voltaram contra ela. Todos contra? 4 mãos se levantaram. A membro restante, uma mulher chamada Patricia Shen, que havia permanecido em silêncio até então, manteve a mão abaixada, observando Selene com olhos atentos. A moção foi rejeitada, anunciou Richard, incapaz de esconder sua frustração. Mas Selene, você precisa entender. Esta empresa não pode continuar no caminho atual. Suas cruzadas pessoais estão afetando a produtividade, o moral e nossa reputação. Algo precisa mudar. Selene caminhou até a cabeceira da mesa, seus saltos batendo com precisão calculada. Ela não se sentou. Ficou em pé, deixando que todos a vissem por completo, com suas cicatrizes e tudo. Você está absolutamente certo, Richard. Algo precisa mudar. Mas não é o que você pensa. Ela pegou seu celular e o conectou à tela da sala de conferências. Relatórios financeiros apareceram, detalhados e condenatórios. Nos últimos 3 anos, este Conselho aprovou orçamentos que priorizam a remuneração dos executivos em detrimento dos benefícios dos funcionários. Vocês cortaram o plano de saúde dos funcionários de nível inferior, enquanto aumentaram seus próprios bônus em 40%. Ignoraram as reclamações de segurança dos funcionários da manutenção, enquanto renovavam as salas executivas. Criaram uma cultura em que pessoas como Marcus Whitfield podiam prosperar, porque a corrupção era menos importante do que manter as aparências. A sala ficou em silêncio. Tenho documentação de 12 incidentes separados nos últimos 18 meses em que funcionários relataram assédio, discriminação ou condições inseguras. Todos esses relatórios foram enterrados por chefes de departamento que não queriam causar problemas. Alguns desses relatórios vieram de pessoas que não trabalham mais aqui. Pessoas que saíram porque sabiam que ninguém as protegeria. Ela mudou de slide, mostrando taxas de rotatividade de funcionários que contavam uma história devastadora. Nossa taxa de retenção em cargos não executivos está 32% abaixo da média do setor. Perdemos pessoas talentosas constantemente porque elas se sentem invisíveis e descartáveis. E sabem qual é a estatística mais condenatória? Os dados das entrevistas de saída mostram que 78% dos funcionários que saem citam a cultura da empresa como principal motivo para sair. Não é o salário, não são as oportunidades, é a cultura. A cultura que vocês criaram e mantêm. Richard tentou interromper. Isso não é justo, esses números foram tirados do contexto. O contexto é que construímos uma empresa onde apenas certas pessoas importam, onde os executivos são protegidos e os funcionários da limpeza são dispensáveis, onde a aparência importa mais do que a competência, onde pessoas como Lúcia Navarro podem ser incriminadas por crimes que não cometeram. E a resposta padrão é acreditar na pessoa com poder em vez da pessoa sem poder. Ela olhou nos olhos de cada membro do conselho, um por um. Vocês me chamaram de emocionalmente instável por defender uma mulher inocente, por mostrar decência humana básica, por lembrar que as pessoas que limpam nossos escritórios e mantêm nossos prédios são seres humanos que merecem respeito. Se isso é estabilidade, então sou culpada. E não vou me desculpar por isso. Outro membro do conselho se manifestou, um homem mais jovem chamado David Torres. Mas Selene, você tem que admitir que seu comportamento tem sido incomum. Envolver-se pessoalmente em questões de RH. Permitir que uma criança entre em seu escritório. Pagar taxas premium por serviços básicos. Isso levanta questões. Levanta questões sobre o quê? Sobre se sou capaz de administrar esta empresa? Deixe-me responder com fatos. Desde que implementei mudanças para apoiar os funcionários de nível inferior,
Nossa produtividade aumentou em todas as métricas mensuráveis. A satisfação dos funcionários aumentou. As propostas de inovação de funcionários não executivos triplicaram. Estamos atraindo melhores talentos porque está se espalhando a notícia de que a Teron Technologies trata bem as pessoas. Ela mostrou mais slides, lucros trimestrais, desempenho das ações, crescimento da participação no mercado. E aqui está o número mais importante. O valor das nossas ações aumentou 18% nas 3 semanas desde que demiti Marcus e promovi políticas de tratamento justo. Os investidores não estão nervosos com a compaixão. Eles estão entusiasmados com uma empresa que finalmente está cumprindo seus valores declarados. Os números não mentiam. Os membros do conselho se mexeram desconfortavelmente, sua narrativa desmoronando sob o peso dos dados reais. Então, eis o que vai mudar, continuou Selene. Estamos implementando reformas em toda a empresa. Salários justos para todos os cargos, critérios de promoção transparentes, denúncias independentes de assédio, grupos de recursos para funcionários, benefícios de saúde que não discriminam com base no cargo, e qualquer pessoa, membro do conselho ou executivo, que se opuser a essas mudanças pode sair. Eu comprarei suas ações pessoalmente. Você não pode nos forçar a sair, protestou Richard. Não estou forçando ninguém. Estou dando a vocês uma escolha: ficar e apoiar uma empresa que trata todos os seres humanos com dignidade. Ou sair e encontrar outro lugar para praticar sua crueldade confortável. Mas saibam disso. Cansei de me esconder. Cansei de pedir desculpas por me importar com as pessoas. E cansei de deixar homens como vocês me dizerem que eu não me importo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então Patricia Shen, a membro do conselho que se absteve de votar, falou: Gostaria de propor uma emenda à moção rejeitada hoje, em vez de remover a senhorita Teron. Proponho que elogiemos formalmente sua liderança e autorizemos as reformas propostas por ela. Todos a favor? Ela levantou a mão imediatamente. Em seguida, David Torres levantou a sua. Depois outros 2. E mais um, até que, de repente, Selene tinha 6 votos a favor. Richard olhou em volta da mesa, incrédulo. Seu golpe cuidadosamente planejado havia se tornado uma celebração de tudo que ele tentara destruir. A moção foi aprovada, anunciou Patrícia com um leve sorriso. Parabéns, senhorita Teron. Parece que, afinal, o conselho apoia sua visão. Selene acenou com a cabeça uma vez com satisfação. Obrigada. E Richard? Sua carta de demissão deve estar na minha mesa até o final do expediente de hoje. Esta empresa não precisa de membros do conselho que veem a compaixão como fraqueza. Ela saiu da sala de reuniões com a cabeça erguida, suas cicatrizes visíveis, seu poder inquestionável. E pela primeira vez em 20 anos, ela sentiu algo que pensava ter perdido para sempre. Ela se sentiu livre. Quando voltou para seu escritório, Lucia e Eli ainda estavam lá, o menino desenhando silenciosamente, enquanto sua mãe limpava as janelas com cuidado metódico. Ambos olharam para cima quando ela entrou, com perguntas claras em seus rostos. Está feito, disse Selene simplesmente. O conselho votou a favor das mudanças. Richard se demitiu, e esta empresa vai começar a tratar as pessoas da maneira que elas merecem ser tratadas. Eli pulou da mesa e correu até ela, abraçando sua cintura novamente, com pura alegria. Você venceu. Eu sabia que você venceria. Pessoas boas sempre vencem. Nem sempre, Eli, mas às vezes, quando elas se lembram de lutar pelo que é importante. Selene olhou para Lucia por cima da cabeça do menino. E quando tem pessoas que as lembram por que vale a pena lutar? 2 meses depois, a Teron Technologies havia se transformado. As mudanças implementadas por Selene se espalharam por todos os departamentos. As pesquisas de satisfação dos funcionários mostraram uma melhora dramática. A produtividade continuou subindo e, o mais importante, as pessoas estavam começando a conversar umas com as outras. Conversar de verdade, entre departamentos e hierarquias, e todas as barreiras invisíveis que as mantinham separadas. Lucia foi promovida novamente.
desta vez para coordenadora de instalações de todo o andar executivo, com um salário que lhe permitiu mudar para um apartamento melhor em um bairro mais seguro. Eli matriculou-se em uma escola melhor, onde seus talentos artísticos eram estimulados em vez de ignorados. Mas a maior mudança aconteceu na própria Selene. Ela começou a almoçar no refeitório comum, em vez de sozinha em seu escritório. Participava de eventos da empresa. Aprendeu os nomes dos funcionários, perguntou sobre suas famílias, lembrou-se de detalhes sobre suas vidas. A rainha do gelo derreteu, revelando uma mulher que sempre esteve lá, apenas enterrada sob décadas de dor e isolamento. As pessoas ainda olhavam para suas cicatrizes às vezes. Mas agora, quando ela percebia que estavam olhando, não se virava. Ela olhava nos olhos deles e sorria, e aos poucos, gradualmente, eles começaram a sorrir de volta. Numa tarde de sexta-feira, 3 meses depois que tudo mudou, Selene chamou Lucia e Eli ao seu escritório. Quando chegaram, encontraram toda a parede atrás de sua mesa coberta com desenhos de Eli, emoldurados profissionalmente e dispostos como obras de arte em uma galeria. Queria mostrar uma coisa a vocês, disse Selene, apontando para a exposição. Esses desenhos não são apenas arte infantil. São lembranças de bondade, de ver as pessoas como elas realmente são, em vez de como parecem. Do momento em que um menino de 7 anos ensinou a uma CEO de 42 anos como ser humana novamente, Eli olhou para suas obras de arte, emolduradas e honradas como se pertencessem a um museu. Você realmente guardou todas elas? Todas elas. E vou guardar todos os desenhos que você fizer daqui em diante também. Porque você é importante, Eli. Sua arte é importante. Sua mãe é importante. E eu preciso de lembretes de que o mundo está cheio de pessoas que valem a pena ser amadas, mesmo quando é difícil lembrar disso. Lucia estava chorando novamente, mas essas lágrimas eram diferentes. Lágrimas de felicidade, lágrimas de gratidão. As lágrimas de alguém que foi invisível a vida inteira e finalmente foi visto. Não sei como te agradecer, ela sussurrou. Você mudou tudo para nós. Tudo. Você mudou tudo para mim primeiro. Só não sabia disso. Selene caminhou até a janela, a cidade se espalhando abaixo como uma promessa. Naquele dia na sala de conferências, quando Eli enxugou suas lágrimas, algo se quebrou dentro de mim. Ou talvez algo finalmente tenha se curado. Passei 20 anos acreditando que era muito danificada para merecer conexão, muito feia para ser amada, muito marcada para ser importante para alguém. Ela se virou para encará-los. E seu rosto marcado por cicatrizes agora estava tranquilo, calmo, quase bonito em sua serenidade conquistada com dificuldade. Mas vocês dois me viram de verdade. Não as cicatrizes, não o dinheiro, não o poder ou a posição. Vocês viram uma pessoa que precisava lembrar que ainda era humana. E me deram esse presente sem pedir nada em troca. Então, obrigada por me verem, por me salvarem, por me lembrarem que feio é apenas uma palavra que pessoas cruéis usam quando tentando se sentir poderosas. Eli se aproximou e pegou sua mão. Você nunca foi feia, senhorita Teron. Você estava apenas triste. Mas agora você sorri. E quando você sorri, você é realmente muito bonita. Da boca das crianças. Sempre. Para sempre. Selene se ajoelhou ao nível dele e fez algo que não fazia há 20 anos. Ela deixou alguém tocar suas cicatrizes. Deixou os pequenos dedos de Eli traçarem as linhas em seu rosto com gentil curiosidade. Elas ainda doem? Ele perguntou suavemente. Às vezes, mas não tanto quanto antes. Porque agora, quando me olho no espelho, não vejo apenas os danos. Vejo a sobrevivência. Vejo a força. Vejo a prova de que ainda estou aqui, ainda lutando, ainda capaz de ser gentil, mesmo depois de tudo que tentou me tornar cruel. Ótimo, disse Eli com firmeza, porque agora você é minha amiga, e amigos não deixam amigos esquecerem que são corajosos. Selene sorriu, um sorriso genuíno que transformou todo o seu rosto. Amigos. Sim, gosto disso.
Naquela noite, muito depois de Lúcia e Eli terem ido para casa, Selene ficou em pé na janela observando as luzes da cidade piscarem como estrelas nascendo. Seu reflexo a encarava do outro lado do vidro, com cicatrizes visíveis, sorriso presente, olhos não mais vazios. Seu telefone vibrou com os relatórios financeiros diários. Os preços das ações subiram mais 2%. A retenção de funcionários atingiu níveis recordes. Propostas de inovação inundaram departamentos que estavam em silêncio há anos. Acontece que tratar as pessoas como seres humanos era bom para os negócios. Quem diria? Ela pensava em seu pai às vezes. Se perguntava se ele alguma vez se arrependeu do que fez. Se perguntava se ele entendia que sua tentativa de destruí-la, na verdade, a libertou. As cicatrizes que ele pretendia que fossem uma maldição se tornaram sua maior professora. Elas lhe mostraram como era a verdadeira feiura, e isso não tinha nada a ver com aparência física. A verdadeira feiura era a crueldade, o desdém, a violência casual de tratar as pessoas como descartáveis, a maldade confortável de construir sistemas que elevavam alguns humanos enquanto esmagavam outros. Isso era feio. Isso era monstruoso, e ela passaria o resto da vida lutando contra isso. Em sua mesa estava o último desenho de Eli. Duas figuras lado a lado no topo de um prédio, olhando para uma cidade feita de luz. Uma figura era alta, com cabelos longos e escuros e linhas no rosto. A outra é a pequena, com olhos grandes e o sorriso enorme. Entre elas, cuidadosamente escritas a lápis de cera, estavam 3 palavras que Selene levaria consigo para sempre. Amigos veem corações, não rostos. Não cicatrizes, não dinheiro, poder ou posição. Corações. Selene Theron passou 20 anos sendo a mulher que ninguém queria olhar. A CEO milionária feia que comia sozinha, trabalhava sozinha, existia sozinha em sua torre de vidro acima do mundo. Mas um menino de 7 anos entrou em sua vida e enxugou as lágrimas de sua mãe, e com aquele simples gesto de amor, mostrou a Selene algo que ela havia esquecido. Que bondade não é fraqueza, que compaixão não é instabilidade, que ver as pessoas, realmente vê-las, é o ato mais revolucionário possível em um mundo que lucra, tornando os seres humanos invisíveis. Ela se afastou da janela e olhou para a parede de desenhos, para a evidência de mudança, crescimento e humanidade conquistada com dificuldade. Amanhã ela continuaria construindo uma empresa que tratava todas as pessoas com dignidade. Amanhã ela continuaria lutando contra a crueldade confortável que tentava se disfarçar como algo normal nos negócios. Amanhã ela continuaria sendo a pessoa que Eli acreditava que ela era. A senhora simpática de olhos tristes que aprendeu a sorrir novamente. Mas naquela noite, ela simplesmente ficou em pé em seu escritório, cercada por desenhos infantis, luzes da cidade e a tranquila certeza de que não estava mais sozinha. E ela se lembrou, finalmente se lembrou, de como era importante. Não por causa de seus bilhões, sua posição ou seu poder, mas porque uma criança tinha visto o seu coração e decidido que valia a pena amá-la. E no final, essa era a única coisa que realmente importava. E se ficou comigo até o fim, deixe um comentário a dizer-me o que achou da história e que tipo de histórias gostaria de ouvir mais. Muito obrigada por estar aqui. Até a próxima história emocionante.